Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Chacon para mais um vídeo do nosso canal É Cristo que Passa. E dessa vez vamos estar tratando dos anjos na nossa batalha espiritual. O vídeo passado, se vocês conseguiram acompanhar, a gente tratava o que era a batalha espiritual e o que isso tem a ver com cada um de nós. Já que a batalha espiritual se trava na nossa própria alma, através de nossas próprias escolhas reais no mundo concreto em que vivemos. A batalha espiritual não é algo abstrato, que não sei, se trata no mundo de sonhos, de imaginário. Não se trata disso. Se trata da nossa vida concreta, do nosso dia a dia, de como a gente vive esses dias. Se dedicar a Deus, né? E aí, diante dele, viver na caridade, viver no amor, em primeiro lugar a Deus e aos homens e nossos irmãos, ou se a gente prefere viver esse mundo como um local simplesmente da nossa preocupação, nosso próprio egoísmo, nossas próprias paixões, nossos próprios desejos, né? Sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com Deus em primeiro lugar. Esse tipo de escolhas que a gente vai fazer no dia a dia vai criando a nossa vida e dentro da nossa vida, né, já vai definindo aqui, nesse agora, né, onde vamos passar a nossa eternidade. A gente tem uma ilusão, vamos dizer assim, não é? O homem gosta muitas vezes de esquecer de olhar de cara a eternidade por um motivo muito simples, não é? A única certeza de quando a gente está aqui nessa terra é que a gente vai embora um dia. E como a gente não sabe muitas vezes para onde é que vai, como é que é, não é? E não tem como evitar isso, aí as pessoas gostam, né, de simplesmente se esquecer, viver como se não tivesse se preocupar com as realidades aqui, simplesmente ela vem e acabou. Mas essa não é a verdade. Não é a total verdade. Nós temos alguém, né, que foi, voltou. A gente sempre fala, seria tão bom que alguém voltasse e dissesse como é que é. A gente teve alguém que foi, voltou e disse para a gente o que fazer, não é, para termos um bom outro lado. Não é? E também o que devemos fazer para evitar um mau outro lado. Né? E é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim. E para quem ele deixou essa instrução? Para a sua igreja. A igreja que ele mesmo fundou, o grupo que ele mesmo organizou, que ele mesmo deixou ali durante 3 anos de convivência diária, constante e contínua. Ele foi preparando aquele povo para poder trazer essa mensagem. E olha aqui, 2000 anos depois, aqui estamos nós, não é? Continuando, transmitindo essa mensagem, mostrando apenas que esse Jesus, né, não foi um mero homem qualquer, não. Ele tem algo a mais. O que é que ele tem a mais? Que nos ensina a Santa Igreja sempre. Né? Caso você tenha alguma dúvida, né, diferente de qualquer outra religião, quem for de outra religião, sempre repito que é bem-vindo nesse canal, porém estamos falando para católicos. Não é? E se você quer saber o que creem os católicos, o que creem aqueles que seguem os ensinamentos que Jesus deixou em sua igreja há 2000 anos, é muito simples. Tá? Esse Jesus Cristo não é um mero homem, não é um homem apenas. Ele também é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas o próprio Deus também. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cremos em um só Deus, em 3 pessoas. Segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Verbo encarnado. Se encarnou como um homem, não é? Desceu à terra, nos ensinou como chegar ao céu, nos redimiu dos nossos pecados por sua cruz e agora nos espera do outro lado. Se vivermos como ele nos ensinou, aqui a gente vai conseguir viver a eternidade, no eterno gozo que ele nos conquistou. Sem ele, não teria céu. Não é só Jesus ensinou a gente o caminho para viver bem esse mundo, não, não. Sem ele, não teria céu. Sem ele, não teríamos esperança da eterna alegria. Mas ele foi a esperança dada desde o começo, desde o momento, né, do pecado de Adão e Eva. Deus já foi nos preparando, né, que a redenção viria. Foi nos revelando pouco a pouco, até que na plenitude dos tempos, né, nos enviou nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. E assim, né, como todos já conhecem a história, redimiu toda a humanidade e nos salvou. Aqueles que entram nessa batalha, dispostos a vencê-la, né, que cai, mas levanta e segue combatendo. E aí está, não é?
Estamos aprendendo aqui nesse canal, dia a dia. Vamos ver essa batalha. Como é que está a nossa amizade com Cristo? A gente já viu um vídeo sobre isso. Estamos crescendo nessa amizade. Não é? E nessa batalha, como estamos? Estamos dispostos a viver bem a cada momento, cada segundo, cada dia? Não existe dia sem batalha. E agora a gente vai aprender algo mais. Não é? Aqueles companheiros, aquelas pessoas que Deus nos manda e que são até invisíveis aos nossos olhos, normalmente, não é? A não ser que Ele permita algo extraordinário, mas que normalmente são invisíveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas que a gente consegue perceber também, se vivemos essa vida de oração, se vivemos essa vida de fé, a sua ação em nosso favor, porque Deus mesmo nos mandou para nos ajudar, nos apoiar nesse dia a dia, nesse momento. Então vamos lá, vamos tratar dos anjos no meio da batalha espiritual. A primeira coisa, a gente saber, não é? Os anjos sim atuam na batalha espiritual por um motivo muito óbvio, não é? Os anjos existem para servir a Deus. Estão ali para a honra e glória dele, como toda a criação. Porém, eles são seres dotados de livre vontade, como nós os homens o somos. Agora, a diferença de nós, eles não têm matéria, eles não têm corpo, eles são puros espíritos. E por isso mesmo, eles têm uma nobreza ontológica, ou seja, a própria natureza deles é muito mais elevada que a nossa, certo? Eu não sei, se a gente se comparar com as formigas, talvez aí seja uma comparação mais ou menos similar de comparar um anjo com a gente. É só ver quando ocorre a intervenção divina, angélica, melhor dizendo, quantas coisas acontecem, seja na Bíblia, seja na história da igreja, a gente vê muita coisa que muda, não é? Por exemplo, tem uma história no Antigo Testamento, onde o anjo do Senhor é enviado para batalhar pelo povo de Israel contra os seus inimigos e, em um instante, um único anjo acaba com legiões de inimigos, né, de soldados que iam contra o povo de Deus. E aí, o próprio Jesus também, né? Quando ele vai ser preso ali pelo Sinédrio, na hora ele é entregue no Horto das Oliveiras. Pedro está ali, né? Na sua paixão. O nosso Senhor ali lutando por ele. E Jesus fala, acredita se meu Pai não quisesse, ele não enviaria legiões de anjos para me salvar? Se um só fez tudo aquilo, imagina legiões de anjos. E eles estão aí. Se Deus quisesse, teria enviado. Mas Jesus estava aqui para isso. Como nos ensina o venerável Fulton Sheen, né? Todo homem nasce para viver, mas Cristo nasceu para morrer por nós, para nos salvar. Ok. E os anjos, então, seres poderosos e nobilíssimos, não é? Muitas vezes a gente pode cair num certo... como é que a gente vai dizer? Uma dúvida de: será mesmo que eles existem? Será que eles estão aí? E o que é que eles têm a ver comigo? Afinal de contas, eles são invisíveis. Né? A gente não consegue ver eles no dia a dia. Então, como saber se o anjo está aí ou não está? Que tipo de relação eu tenho que ter com ele? Será que eu devo ter simplesmente muito medo de que algo invisível apareça para mim como uma espécie de fantasma, um espírito, alguma coisa nesse sentido? Calma, vamos parte a parte. Primeira coisa é sim, os anjos têm uma função importantíssima. Eles são seres reais e poderosos, como a gente já falou. E eles têm um grande papel dentro da criação de Deus. Existem 3 categorias principais de anjos, que são divididos em 9 coros angélicos. Já tratamos disso em outro vídeo nosso. Mas basicamente, os 3 grandes coros, os 3 grandes grupos, né, dos novos coros angélicos, são divididos em aqueles anjos, né, que são, vamos chamar assim, por sua natureza, os mais elevados, que eles estão diretamente ligados ao serviço de Deus, estão diretamente relacionados com o nosso Senhor. Existe, vamos dizer, o segundo grupo, que são os anjos que cuidam de toda a criação, de todo o universo, de toda coisa
Isso. Né? Toda a criação de Deus, de todo o universo, matas, florestas, estrelas, galáxias, tempo, espaço, tudo isso aí, Deus coloca anjos ali também. E, finalmente, existe o último coro dos anjos, arcanjos e principados que cuidam dos homens, não é? Diretamente de cada um de nós. E aí, nesses grupos, Deus, veja o que amou, né? Amou a sua obra angélica, e amou a toda a sua obra, que somos nós e todo esse universo criado. Tudo Deus criou e criou bom, criou para servirmos, né? Mas ao mesmo tempo nós também servimos uns aos outros, né? Existe uma relação entre toda a obra. Ninguém está fora de função ou sem utilidade no meio disso tudo, né? Então essa relação entre todos, um serviço de amor a Deus, mas também de amor uns aos outros. E dentro de tudo isso, é importante a gente lembrar de novo ao que a gente já falou também no último vídeo, que é: não caiam no erro de achar que essa é uma batalha de final duvidoso, tipo, não sei o que vai acontecer, não é? No final geral, estou falando, como também falamos no anterior. Ou seja, no final geral da história, significa: essa é uma guerra que já foi ganha por Cristo. Cristo na cruz. Morreu e ressuscitou por nós, já aconteceu. O mundo, tudo que existe, está nas mãos de Deus. Deus já venceu. Venceu na história angélica, está vencendo na história humana, e já venceu, na verdade. Claro, vamos lá por partes. Na história angélica, Deus já venceu, até porque já houve a tentação dos anjos, que são seres com uma natureza diferente da nossa. Como a gente falou, eles não têm matéria, né? E o intelecto deles é muito maior do que o nosso. E quando eles aderem a uma realidade, eles aderem plenamente, totalmente. E eles tiveram sua tentação para saber, né, se eles queriam permanecer unidos a Deus ou não. Claro que isso é um tanto misterioso, existem várias teorias ou revelações, né, dos santos sobre como se deu essa provação, até porque não é a nossa natureza, então é difícil a gente falar de algo que a gente estuda, sabe, conhece, mas na nossa inteligência, querendo ou não, limitada quanto à totalidade da vida deles, pelo menos nessa vida, né? Mas enfim, os anjos foram, também como os humanos, passaram por sua provação, e uma parte deles, a Bíblia descreve que um terço, né? Então bastante gente, mas querendo ou não, 2/3 ainda permaneceram fiéis. Um terço deles foram com Satanás e se rebelaram contra Deus, mas 2/3 ficaram ao lado de nosso Senhor. É importante entender também que todos os anjos foram criados de uma vez por Deus. Os anjos não se reproduzem como nós, até porque, como falamos, eles não têm matéria, não é? E nem seguem as leis da natureza que nós seguimos. A natureza deles é diferente da nossa. E todo espírito vem diretamente da mão de Deus, inclusive o humano. Vai tratar desse ponto em um minutinho. Mas voltando aos anjos, eles foram tentados, melhor, eles foram provados, né? E aqueles que resolveram seguir o caminho longe de Deus, não é? Se tornaram o que hoje a gente chama de demônios, né? São aqueles que se afastaram de Nosso Senhor livremente, espontaneamente. E esse grupo segue nessa situação, né, vai seguir eternamente por escolha própria, de querer viver afastado de Deus, não cumprir a vontade de Deus, mas buscar simplesmente seus próprios desejos, anseios, planos e egoísmos e soberba, né? E essa vivência que acaba com a alma, que vai tornando tudo que era belo feio, não é? Por assim dizer também, por estar longe de Deus, que é a pura beleza, né? É o que vai fazendo criar o inferno, né? O inferno é isso,
Eles poderiam estar diante de Deus, ver a Deus, contemplar Deus e amá-lo, e ser amado por Deus, e gozar de uma felicidade sem limites. Mas ao invés disso, eles escolheram olhar para eles mesmos, ver a pequenez dele, ver a insuficiência, ver que eles não são capazes de fazer as coisas por si mesmos, tudo aquilo que queriam, nem são tudo aquilo que sonhavam, e nem nunca conseguiram ser, porque eles devem ser em relação a Deus, mas escolheram não ser. E o que acontece? O que é que isso tem a ver com a gente? Calma, vamos lá. Você já sabe, né? Deus criou a criação material, não é? O mundo, o universo, todas as coisas, tá? A ciência já prova isso. A Bíblia fala a mesma coisa. Deus criou todas as coisas e ali no finalzinho ele criou o que é a cereja do bolo. Não é? Ele criou um ser que não existia nada igual e não existe no universo. E pensar que existe muita gente hoje que quer enganar a gente dizendo que é assim. Não é assim, né? Que o homem é mais um, né? No meio de toda essa matéria, de todos esses animais que existem, existe um ser, um animal, que é o homem. E não é verdade. O homem não é um mero animal. Né? O homem é um espírito encarnado. Atenção, não é um espírito que estava andando e vou descer no corpo. Não, não é isso. Não é isso. Tá? O homem é um ser espiritual. Portanto, a partir do momento que ele é criado, o espírito, a partir do momento que é criado, e ele é criado diretamente por Deus, não morre mais. O espírito é imortal. Certo? Mas nós vivemos numa matéria, num corpo físico, como esse é o meu e de cada um de vocês. A realidade que cada um de nós toca e vive e experimenta a cada dia. Então nós temos o nosso espírito, né? Porém, como vocês sabem, Adão e Eva veio, Deus criou eles, e eles tiveram uma escolha. Não é? E na escolha deles, eles levaram a natureza humana à queda. Tem gente que fala, mas por que eu tenho que pagar por isso? Calma, pensem assim, tá? Vamos dizer que vocês tinham um bisavô que era bilionário, tinha muito dinheiro, empresas e tudo, e etc. Tinha muito dinheiro, né? E que bom, ótimo, tudo bem. Só que ocorreu uma série de problemas, eles fizeram escolhas erradas e perderam todo o dinheiro, aí a família quebrou, já não tem mais nenhum centavo, não é? Ora, o que é que vai acontecer? Nós somos seus filhos ou netos, se não mudamos nada na nossa atuação, nas nossas escolhas de vida, nos nossos negócios, vamos ser pobres como eles se tornaram, não é? Ou seja, eles perderam todo aquele valor que eles tinham, todo aquele dinheiro, né? E hoje seus filhos, seus netos, a não ser que tenham feito coisas diferentes, vão ser pobres. Vão ser pobres porque eles eram ricos, mas se tornaram pobres. Eles nunca gozaram de todo aquele valor e todo aquele dinheiro que eles tinham antes. E ninguém culpa Deus por isso, não é verdade? Porque não tem que culpar. A mesma coisa era com Adão e Eva. Eles tinham muitos dons, muitos talentos, seriam maravilhosos hoje. Né? Não íamos ter dor, sofrimento, nem a morte como ela é. Porém, naquele primeiro momento, esses dons foram perdidos, né, pelos nossos primeiros pais. Mas calma, pessoal. Vamos ter calma. Sim, né, como ensina a Salve Rainha, né, estamos aqui gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Né? E a vida tem seus momentos realmente muito difíceis, mas vamos ter calma. Deus pensa em tudo. Ele já pensou em um Salvador, que foi Ele mesmo, que restaurou nossa união com Deus. E a nossa natureza vai receber mais dons e ser mais elevada. Imagina assim, no final dessa vida, se vivemos bem, se fazemos as transações certas, lembra que a gente falou? Os pais perderam tudo, mas se fizermos as transações certas, se lutamos, trabalhamos, podemos voltar a ser ricos, né? Por nós mesmos. Mas na ordem da graça é diferente. Perdemos por nós mesmos, sim, os dons e as graças, mas se trabalhamos, nos esforçamos, isso graças à graça de Deus que vem em nosso favor, se colaboramos com essa graça, ao final de tudo, vamos ter uma natureza muito maior do que a que teríamos pelos nossos primeiros pais, naquela situação. Uma glória muito maior, porque está unida dessa vez, não só a uma perfeição da própria natureza humana, do jeito que ela foi criada e pensada para ser, mas elevada porque o próprio Deus assumiu a nossa carne, se tornou um de nós e elevou-nos a patamares que nunca seriam imaginados. E por isso mesmo, que cada um de nós vale tanto,
né? Estamos destinados a ser muito maiores do que seríamos antes, né? E que o inimigo de Deus quer dizer, Deus, você fez tudo isso por eles, não é? Então quer dizer que isso agrada muito a você, né? Pois eu vou massacrar e pegar todos que eu puder para que eles não vão ao céu. Perceberam? Aqueles anjos que são malditos porque se amaldiçoaram ao se afastar de Deus por livre escolha, né? Eles hoje, né, querem nos enganar. E como eles nos enganam? São tantos modos. Vejam duas coisas, tenham bem em mente isso. Satanás é mentiroso desde o começo, é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira e é assassino desde o começo. Ou seja, ele quer acabar com tudo que Deus fez, porque obviamente tudo que Deus fez agrada a Deus. Se não agradasse, ele não teria feito, né? Mas Satanás, ele gosta de atrapalhar tudo, de enganar tudo, né? Então, começa a dizer ou fazer coisinhas aí por trás para botar na cabeça da gente ideias erradas. Quantas ideias erradas? Por exemplo, pense no mundo de hoje. Das coisas que eu já falei aqui, quantas coisas, não é? Não é propagado pelo mundo. O importante é o aqui e o agora, apenas. Você deve se preocupar só com você, não deve se preocupar com os outros, né? Inclusive o mundo fala hoje para um pai e para uma mãe, olha, o importante é você. Seu filho ou filha vai ser feliz por ele mesmo, mas sua felicidade não tem nada a ver com a felicidade deles. Ou tantas coisas, não? Falsidades que a gente vê em outras culturas, em outras religiões, em outros ensinamentos. Quantos ensinamentos não falam que Jesus é Deus? Diz Jesus não é Deus, é só um grande homem, um grande profeta, um grande... Quantos aí vão dizer, não, mas esse negócio de igreja católica não precisa não, isso é invenção deles. Jesus não deixou a igreja católica só a única, não, né? Pode ter, quem quiser, basta acreditar em Cristo que acabou, já está salvo. Esse canal é católico, os católicos estou falando. E como católico, devo dizer a vocês que isso é mentira. E temos milhares de provas em milhares de anos, são mais de 2000 anos de igreja, para comprovar tudo isso. Tantos santos, tantas batalhas, tantas lutas, tantas vidas. E os anjos maus, então, estão aí tentando nos enganar. E temos que ficar atentos a eles. Por outro lado, como já falamos, Deus enviou os anjos bons. Ele criou anjos. Veja, não só anjos, como a gente falou, para cuidar de coisas em geral. Ele criou anjo para cada um de nós. Cada um de nós, no momento em que é gerado no ventre de sua mãe, já recebe seu anjo. Não sei quem de vocês já ouviu falar de um místico chamado Pedro Siqueira, né? Ele mora no Rio de Janeiro. Está sendo acompanhado por seu bispo, o padre que o acompanha, está tudo direitinho, né? E uma das coisas que ele fala, que ele conta, né, é que ele estava um dia com a esposa dele e de repente, né, ele vê anjos e outras coisas mais, e ele viu um anjo, né, que disse, olha, esse anjo quem é? Né? E não sabia quem era, perguntou ao anjo, quem é você? Né? Estava do lado da esposa dele, perto ali, não era o anjo da guarda dela. Ele disse, não, eu sou o anjo da guarda do menino. É isso que ele... Não, sua esposa está grávida. E foi assim que ele descobriu. A esposa estava grávida e realmente e era até um filho. Desde o primeiro momento da concepção, Deus coloca para cada um de nós um anjo. É um anjo único, né? Ninguém imagina que esse anjo é, sei lá, uma pessoa que foi muito boa e que morreu. E... Não, 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 não. É um anjo mesmo, esse ser tão superior a nós, que ele tem uma missão específica e única de nos guardar. Imagine quantos e quantos anjos existem no céu. Estamos dizendo que todos os homens da história da humanidade, inclusive aqueles que viveram segundos ali no ventre materno, têm seu próprio anjo da guarda. Se estamos dizendo que a criação, né, tem seus próprios anjos,
Estamos dizendo que existem anjos e anjos que estão ali só para servir, honrar e adorar a Deus diante do seu trono. Quantos anjos existem? Não é? Quantos anjos existem? Temos que ser gratos a Deus, né? Também sabemos que os agrupamentos, as uniões humanas, Deus também manda seus anjos. Como assim? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas agora, dia 7 de setembro, foi o dia do anjo do Brasil, o anjo da guarda do Brasil. Né? Ou mesmo em Fátima, não? Nossa Senhora Apareceu, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Antes de Nossa Senhora aparecer, um tempo antes, quem apareceu lá foi um anjo. E como esse anjo se apresentava para as criancinhas? Como anjo de Portugal. Né? Então, os países, as agrupações, não é? Têm seus próprios anjos. Tem muita gente que fala, santos também, que quando a pessoa tem uma missão especial, inclusive Deus manda outros anjos para lhe acompanhar. São José Maria mesmo falava que ele tinha, além do anjo dele, uns anjos ministeriais que ajudavam ele, né, na sua missão. O próprio Pedro Siqueira, que eu falei, ele diz que quando ele vai fazer as orações dele em vários lugares aí, que tem agrupamentos enormes de pessoas que vão rezar, também existem outros anjos aí junto, que estão sempre presentes junto dele para essa missão que ele tem. Há aqueles que dizem que quando a pessoa é ordenada padre, né, ela ganha um anjo só para aquela função, um ou mais, né? Há outros que dizem, por exemplo, também que quando um casal se casa, como ali vai iniciar uma nova família, quando aquele casamento é feito dentro da lei da igreja, das normas, né, daquilo que Deus quer, vai um anjo também ali ficar com aquela nova família. Então, assim, imagine quantos anjos nós temos aí próximos a nós, para nos abençoar, nos ajudar. Mas também é importante, pessoal, a gente não cair num erro que existe, que foi alertado, inclusive, por João Paulo II, né? Que é que, como a gente não, né, não vê, não sabe muito sobre os anjos, e às vezes a gente começa a querer procurar e querer informação, e talvez não se encontre uma que tire todas as nossas curiosidades dos anjos, às vezes tem aqueles que acabam buscando em outros lugares, como a gente já falou, em religiões que não são compatíveis com a fé católica. E aí começam a, inclusive, aparecer listas de anjos, né? Com o nome de anjo, né? Só botar um El no final, né? Afinal de contas, conhecemos o nome de 3 arcanjos. Apenas esses são os anjos que nós conhecemos os nomes. Rafael, Gabriel e Miguel. São esses o que a revelação nos ensina. Sabemos que existem 7 arcanjos principais, isso também está na Bíblia, porém, só temos o nome de 3. Existem outras pessoas e outras listas que descrevem esses nomes, mas ninguém sabe ao certo, e a igreja não recomenda a gente chamar por outros nomes que a gente não tenha certeza. Né? Se um anjo aparecer para você, você ver, você comprovar, fazer todos os testes, né? E acreditar que aquele realmente é seu anjo, e ele lhe dá um nome, bom, aí é você e ele. Né? Porém, a igreja só nos ensina o nome de 3. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, que inclusive, antigamente, tem um dia do ano para celebrar cada um deles, e hoje celebramos os 3 juntos em um só dia, que é no dia 29 de setembro, que anteriormente já era celebrado São Miguel Arcanjo, porém agora celebramos os 3, Miguel, Gabriel e Rafael. Bem, é isso. Então evitem também essas listas, né? Vamos hoje comemorar o anjo, qualquer coisa terminado com El, sei lá, Jezabel, né? Qualquer outra coisa. Se a igreja não nos ensina, não temos que crer nada disso. Tá bom? Muito bem. Então temos esses anjos e o que é que eles querem nos fazer? O que é que eles querem se meter na nossa história? Eles querem evitar, portanto, né, que cheguemos a ter Deus, enquanto nós temos esses outros anjos todos que Deus nos enviou também
para nos ajudar a cumprirmos a nossa missão e a chegarmos a Deus. Entendem a grande batalha? Tem um anjo bom, tem um anjo ruim, e tem o nosso próprio coração que está fazendo escolhas. Nossa própria razão, inteligência, vontade. Né? No final, a batalha é sobre nós, mas as decisões finais são nossas, livres. Né? E isso é importantíssimo. Por isso é sempre importante a gente rezar, sobretudo antes de tomar as decisões mais importantes. Se cada um de nós perceber, né, que é muito tendente a agir por impulso, por emoção, por sentimento, é importante a gente parar um pouquinho e aprender a rezar, se acalmar, tomar decisões mais racionais, mais frias. Não é? Isso, inclusive, vale para a oração. Né? Se a gente acha que a nossa oração só vale se é emotiva, se é emocionante, a missa só é boa, se eu choro. Não, não é nada disso. Nossa oração com Deus, com base nas nossas decisões firmes e fortes e bem formadas pelo nosso espírito, né? Que vão receber as graças de Deus e o auxílio do nosso anjo. Porém, não precisam ser emotivas. A emoção não é uma faculdade espiritual, é uma faculdade sensitiva, que pode ajudar, sim, o nosso espírito. Não é? Mas, enfim, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, vamos seguir adiante nessa relação entre os anjos e nossa batalha espiritual. Ok, então agora é um momento para a gente perceber. Né? Perceber que temos essa oportunidade de saber escolher os anjos que queremos do nosso lado. Sim, tem muita gente a nível espiritual que quer a nossa participação, a nossa ajuda, quer que tomemos uma decisão num lado. Tá? Mas calma lá, sim, é verdade também que o lado negativo, ele vai oferecer coisas para a gente, coisas que vão poder agradar a gente. Né? Quem nunca conheceu esses feitiços que dizem aí que se fazem para conseguir a pessoa amada, né? Descobrir o futuro, né? Ou coisas parecidas. E não, né? Isso não vem de Deus, isso é fruto da enganação. E sim, os anjos, inclusive os demônios, continuam muito poderosos. Eles começam, né, a nos enganar, né, como uma isca. Né? O peixe não vai numa isca dizendo, olha, que negócio pontiagudo e horrível, vou morder ele agora. Não, né? Nossa, tem uma coisa saborosa, tem uma coisa que me atrai os olhos, que parece que é gostoso, deixa eu provar, realmente é gostoso. Quando morde, Satanás é a mesma coisa. Sim, vem o cara, não, esse papo aí, que eu quero mal de vocês é nada, eu vou ensinar vocês a serem livres. Venham aprender a conseguir tudo que vocês querem, porque vocês merecem, porque merecem qualquer coisa. Não tem isso nada de ruim, não. Ruim é não querer, é não fazer, não cumprir o que vocês mais desejam nos seus corações. Né? Cuidado, cuidado. Tá vendo como realmente, olha, a gente tem que buscar o bem, a gente tem que buscar aquilo que a gente acha que é melhor, etc. e tudo mais. Mas quando isso vem do inimigo, né, é só um verniz, é só uma enganação. Ele está ali, ó, é uma isca, é como se fosse um melzinho que ele bota ali na frente. E quando você vê, muitas vezes já é tarde, já caiu na armadilha. Né? Quem, né, tem filho, que não diz para ele, olha, se alguém lhe oferecer um doce na rua, se você for uma pessoa que você não conhece, não aceite. Né? Ao contrário, até corra. Né? Mesma coisa é Satanás. Cuidado com esses docinhos de Satanás aí. Né? Quando aparece um jeito fácil de resolver as coisas, que te afasta de Deus, vai naquele lugar ali, né? Faz esse tipo de, né? Sei lá, paga aqui um animal, a gente sacrifica ali e deixa que a gente resolve isso para você. Tem tantas coisas que vão fazendo, vão falando, ou mesmo sai da igreja católica, ali tem outro lugar que você faz uma oração, é muito melhor para você, vai resolver seus problemas. Cuidado,
Cuidado. Ah, eu conheço uma pessoa, né? Ela não é católica não, mas quando ela reza acontece tudo. Cuidado, cuidado, estou avisando. Ah, eu vou ler esse livro, é o maior sucesso agora, né? E o que ele fala ali dentro não está de acordo com o que a igreja fala, né, que um homem ou uma mulher, por exemplo, devem fazer. Mas o que é que tem de mal? A gente tem que saber entender as coisas, não é? Quem fala que não deve ler, que não deve ver certas coisas, é porque são exagerados, né? Cuidado, cuidado, né? Eu estou falando aqui para vocês, vocês podem imaginar que tem alguém falando por trás, cuidado, não se aproxime. E não sou ele, mas de repente quantos anjos não estão aqui sacudindo, né? Seus assistidos aí dizendo, tá ouvindo, cuidado, se afastem disso, vamos para a igreja, né? Vamos frequentar os sacramentos, vamos para a confissão, vamos parar de fazer essa coisa que a gente está fazendo sempre, já chega, vamos parar de ficar falando mal dos outros pelas costas, vamos parar de fazer um grupinho só para denegrir outras pessoas, ou trabalhos realmente imorais, de parar de enganar as pessoas, parar de roubar, parar de... Vamos parar. Por quê? Porque a vida não é só esse mundo. Né? O outro lado não é só uma interrogação que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, ou simplesmente é algo que a gente constrói por a gente mesmo. O que a gente quer vai acontecer. Não. O que Deus indica. Se a gente vive de acordo com a vontade dele, vamos poder vivenciar o bem. Se nos afastamos da vontade dele, do que ele nos ensina, imagina para onde vamos terminar. Né? Por onde vamos terminar? Queira Deus que nenhum de nós que esteja vendo esse vídeo termine no lugar assim. Ok, então a oportunidade agora. Se agarra a seu anjo da guarda, que lhe foi dado por Deus. E como é que eu chamo meu anjo da guarda? Chama de anjo da guarda. Né? Quer mais uma intimidade? Chama de anjinho. Né? Ou, enfim, tem tantas histórias. Tem gente que gosta de inventar um nome para ele, mas assim, seja ciente que não é o nome dele. É o apelido que você está dando para ele, em resumo. Eu gosto de chamar o meu de anjo ou de anjinho. Assim falava Padre Pio, seu próprio anjo. Não conhece o Padre Pio? Espero que conheça, né? Caso não conheça, vale a pena dar uma olhada. Tem um videozinho curtinho dele, que fizemos aqui um tempo atrás, não é? E o Padre Pio tem muito a nos ensinar. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Vamos ver algumas pessoas que tiveram um relacionamento, uma relação importante com o seu anjo da guarda. Né? Primeiro que eu queria indicar a vocês, com esses amigos invisíveis, primeiro que eu queria indicar a vocês é São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. É um anjo que estava constantemente lutando contra os maus espíritos, os demônios, porque ele buscava fazer muito bem e fez muito bem a muitas almas. A um ponto que um desses demônios, uma vez de um exorcismo que ele estava fazendo, disse, se tivesse 3 de vocês, meu reino já teria acabado nesse mundo. Será que a gente não tem 3 Vianneys, Marias Vianneys hoje? Outro grande exemplo de amizade com o seu anjo era o Padre Pio, né, que a gente acabou de citar ele. E o Padre Pio tem muita história com os anjos da guarda, não é? E muitas histórias, né? Como, por exemplo, às vezes ele dizia que o anjo da guarda de alguém tinha ido falar com ele, né? Ou mesmo que, às vezes, veja, a batalha do Padre Pio com o demônio é algo totalmente extraordinário, fora do comum, né, nesse sentido. Ao ponto que ele tinha batalhas físicas mesmo, não é? E alguma vez ele saía bem machucado. E uma dessas vezes ele disse que viu o anjo da guarda dele, e o anjo da guarda dele não ajudou fisicamente naquele momento. E ele ficou muito bravo com o anjo da guarda. Depois o anjo da guarda foi querer dar um abraço dele, ele ficou bravo com o anjo. Por que você não me ajudou? E o anjo, né? Enfim, dentro
E por que isso, você está se perguntando? Veja, existem coisas que a gente não entende plenamente nessa vida, mas vamos entender na eternidade. Todos os fatos narrados do Padre Pio são extraordinários, tem coisas que a gente não consegue entender na sua plenitude, mas entendemos que Deus está agindo ali. E quando a gente fala de algo negativo que aconteceu com o Padre Pio, por exemplo, né, e os demônios, né, quantas vezes com a gente não acontece no físico, no dia a dia? Um acidente, uma doença, né, a gente não precisa estar fisicamente com demônios. Mas ainda assim, nessas horas a gente pergunta, né, para o nosso anjo da guarda: onde você está para me proteger? Praticamente a mesma coisa. Agora a diferença é que ele é um místico da igreja. Mas aí também está a batalha espiritual, né? Ele também teve que sofrer. Ele viu o demônio, viu o anjo, e o anjo dele aparentava não estar ali para defender ele. Mas estava assim, né? E como a gente disse, veja, o anjo é muito maior do que o humano. Se ele pudesse, ele acabava com a gente no mesmo instante. Mas por que não pode? Porque Deus não deixa. Mas Deus permite a nossa aprovação também para ver se a gente merece o que vem depois. Como ensina Santa Teresa, é justo que muito custe o que muito vale, e nada vale mais do que o céu. Lembra que eu falei aquelas coisas que a gente perdeu com Adão e Eva, né, que são maravilhosas, mas que no céu a gente vai receber muito mais do que aquilo, como prêmio. Então essa vida, por mais que ela pareça longa, ela é extremamente curta. E ainda mais de cara à eternidade, que é essa vida. Bom, então, Padre Pio, falamos de São João Maria Vianney, já falamos aqui do Anjo de Portugal, né? A experiência de pastorzinhos ali, sobretudo a irmã Lúcia. Não é? Eu vou contar uma história que é uma história pessoal, eu não estou autorizado para contar quem foi, mas é uma pessoa muito próxima a mim. Né? E essa pessoa contou, foi aqui em Recife que aconteceu isso, que... Bom, antes eu vou fazer um parênteses, vou contar uma história que aconteceu com muitos santos. Tá? Muitos santos acontece que às vezes os anjos aparecem, inclusive fisicamente, não é? E de um modo que resolve aquele problema para ele e depois desaparece. Vou contar uma história, por exemplo, de São João Bosco, né? O famoso Dom Bosco, fundador dos Salesianos, né? Quantas escolas salesianas temos aí pelo Brasil e pelo mundo. E Dom Bosco disse que o anjo dele às vezes aparecia, sabe como o quê? Como um cachorro grande chamado Grigio, né? Era o cinzento. E o que acontecia? Dom Bosco, quando ele fazia as obras dele, muita gente, né, não gostava do que ele fazia, achava que ele atrapalhava, que ele incomodava. Então muita gente queria pegar ele até no meio da rua. E como ele andava para um lado e para o outro, ele ficava muito exposto. Só que muitas vezes acontecia isso. Na hora que alguém estava se aproximando com má intenção, do nada, entre aspas, aparecia o famoso Grigio e ficava ali dando cobertura para Dom Bosco, fazendo algum mal encarado ou outro, dar uma fugida, não é? Porque é a mão de Deus ali por perto dele. Isso acontece, né? Muita gente conhece histórias de pessoas que tiveram contos parecidos. Eu vou contar uma parecida, dessa pessoa muito próxima, como eu disse, que estava no metrô aqui em Recife, e voltando para casa no meio da noite. Uma mulher estava sozinha, jovem, né? E de repente faltou luz, ficou tudo escuro, né? E no meio do caminho, escuro, também do metrô, luzes apagadas do metrô, e ela assustada, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Cheio de gente, mas... E aí do nada apareceu um senhor do lado dela e disse: calma, né? E aí deixa ele sair, deixou o pessoal sair, depois disse: vamos. E ajudou ela a descer. Ela nunca viu essa pessoa na vida, essa pessoa vai ver. E levou ela até a estação, né, do metrô, ajudou ela, tudo. E aí, quando eles já estavam saindo, ela já estava num lugar mais tranquilo e seguro,
Quando ela foi virar para trás para agradecer essa pessoa simplesmente não estava mais lá. E nunca mais ela voltou a ver em canto nenhum. Muito menos no metrô, que ela pegou muitas e muitas vezes depois. Já tinha pego, né? Pegou depois e nunca mais encontrou esse senhor. Né? Que apareceu no momento que ela mais precisava, que ela estava mais assustada, que estava mais indefesa também. Né? E aí a gente vai vendo esses carinhos de Deus na nossa vida. Quantos de vocês não tem histórias assim? Né? E a gente pode agradecer a Deus por tudo isso. Você já agradeceu? Aproveita para agradecer a Deus hoje pelo seu anjo da guarda. Um anjo que é veterano de guerra. Né? Um anjo que está aí antes dos dinossauros existirem. Ele já estava aí junto de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, pedindo a Deus por nós, todo esse tempo. Né? Primeiro, veterano de guerra, como eu disse, porque né, lembra que a gente falou de um terço que se afastou de Deus, né, e 2 terços que ficou junto de Deus. Mas não foi tudo em paz, não. Relata aí que houve uma grande batalha no céu, né, de Satanás com seus anjos aí, e do outro lado, o general da milícia celeste, o grande São Miguel Arcanjo. Né? Para quem não sabe, a palavra Miguel significa quem como Deus, Micael. E Miguel, né? Por mais que dentre dos outros anjos tenham anjos belíssimos, né? Os maiores, inclusive o maior e o mais belo de todos os anjos estava ali, o Lúcifer. Né? Mesmo assim, surgiu um anjo, né? Que enquanto Lúcifer tentava atrair os outros pela sua própria beleza, grandeza e poder, para afastá-los de Deus, surgiu um anjo que disse: não interessa tudo isso que você oferece, toda essa sua beleza, toda essa sua grandeza, todo esse poder de agora, esse prestígio, esses benefícios que você está me prometendo por momento. Não interessa tudo isso se eu vou me afastar de Deus. Quem como Deus? Ninguém. Ninguém é como Deus. E aí teve um grande embate e os inimigos de Deus, por escolha própria, acabaram afastados, né? Depois dessa luta, porque perderam a grande luta. E São Miguel, com seus anjos, foram glorificados diante do Senhor. E estão aí na glória, vindo aqui, né, servir a Deus e fazer-nos o bem, mas também esperando para que nós também possamos um dia estarmos aí, né, diante do Senhor, na glória eterna, para bendizê-lo, louvá-lo e dizermos que nós também somos veteranos de batalha. E para quem não sabe, né, todos nós temos alguma experiência de batalha. Seja porque estamos deixando a batalha passar por cima de nós, né, seja porque estamos como verdadeiros guerreiros. Né. A vida espiritual é como uma escada rolante, né, mas uma escada rolante como se estivesse descendo. Então a gente tem que estar sempre subindo essa escada rolante enquanto ela vai descendo. Se alguém pensar, hoje eu não vou combater, não vou rezar, não vou fazer, vou ficar parado aqui. O que acontece? A escada rolante vai levando você para baixo. Você tem que estar sempre combatendo para estar subindo, para estar evoluindo, crescendo na sua vida espiritual. E os anjos estão aí para isso também. Por isso, hoje, né, devemos renovar a nossa fé no que a igreja nos ensina, da existência, né, dos anjos, dos seres espirituais, dos anjos bons que servem e honram a Deus, dos anjos maus, que são os demônios, que têm interesse em fazer-nos mal, em enganar-nos, né? Não tanto por interesse a nós, que eles realmente não têm nenhum, né? Não tem interesse em ninguém fora eles mesmos, né? Mas interesse de fazer mal ao bem supremo, né? Porque o bem supremo nos quer e nos ama. E Satanás nos quer afastados dele, porque nos quer mal, por inveja, né? Não quer que a gente esteja bem como Deus quer que estejamos, já que eles não estão também. Tem gente que é assim, né? Ah, eu não tenho, mas também não quero que fulaninho tenha, não. Por que ele vai ter se eu não tenho? Não é? Uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Ok. Duas visões importantes que a gente tem que ter aqui. Primeira, a gente não deve ter uma visão errada, equivocada também.
Tem gente que acha que tudo na vida é ação, né, demoníaca, né? Se eu estou com a dor no dedão do pé, é o demônio que está me tentando. Né? Se eu estou, sei lá, se eu acordei despenteado hoje, meu Deus do céu, né? É porque... Não, né? A gente não deve viver isso como ações angélicas em tudo que a gente faz. Né? Fiz um cálculo na prova de matemática e errei. A culpa é de Satanás. Não. A culpa é do meu anjo da guarda que não ajudou também. Não. Então, tem muitas coisas que entram, sim. Também essas coisas pequenas dentro da providência divina e da batalha espiritual. Em que sentido? Aceitar essas coisas. Né? Lembre que Padre Pio teve que aceitar apanhar literalmente de um demônio mesmo. Né? Nós podemos aceitar essas contrariedades de cada dia. E que erramos, vimos errado uma coisa, que fizemos uma escolha, a escolha não foi certa. Se nós fizemos isso em oração, se nós fizemos isso buscando acertar, se não fizemos por mal, tá tudo bem. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Tá bom? E aceitar essas coisas com sobrenaturalidade. E pedir a Deus a graça que nos ajude a não errar mais, a corrigir os nossos erros. Né? Inclusive quando a gente olhar para o passado. Né? Olhar para o passado, né? Confiando na misericórdia. Olhar no futuro, confiando na providência de Deus. E viver bem o presente, que é o que a gente tem para viver. E confiantes na misericórdia também, aí que se faz presente a cada momento, a cada dia, a cada segundo da nossa vida. Então, qual é o jeito certo da gente viver sabendo que existem essas realidades espirituais? Não desesperar, não transformar tudo, né, em ações extraordinárias ou preternaturais, né, angélicas aí. Né? Não ficar com medo de cada sombra que aparece. Lembre, repito, né, os seres espirituais não têm matéria, não têm forma. Então, mas é que eu estou vendo coisas aqui. Bom, se você está vendo muita coisa na sua casa, vale fazer uma oração, chamar um sacerdote, se for o caso, chamar um exorcista. Mas via de regra, e regra que eu digo é regra mesmo, né? Não há muito porquê Satanás ficar aparecendo. Ao contrário, o que ele gosta de fazer é enganar a gente desaparecido, né? Escondido ali. Né? Mas existem pessoas que podem ter alguma necessidade espiritual a mais, né? Por alguma situação. Reze. Reze confiando em Deus. Esse mesmo Deus que nós estamos falando aqui, que é o Deus que fez todas as coisas, que nos libertou em Cristo. Peço a intercessão da Virgem Maria, né? Que ela, o coração dela, que está sempre junto ao coração do seu Filho, vai poder fazer maravilhas por nós desde o céu. Né? E aí vai buscando aquelas pessoas que possam lhe ajudar. Seu padre, seu pároco, o exorcista da diocese, ou seu próprio bispo, diretamente. Tá bom? Mas essas coisas não deveriam acontecer, e se acontece, deveria ter uma solução mais simples, né? Unidas às graças que Deus nos concede no dia a dia. Pode ficar tranquilo. Ok, então o que a gente deve fazer? Viver com confiança, com amor a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele permite em nossa vida, viver essa vida como um combate. As coisas negativas que acontecem, aceitar e louvar a Deus, essas coisas negativas, não ficar buscando tanto as causas dessas coisas negativas. Ah, por que isso aconteceu comigo? Não, né? Por que Deus deixou que... Não, calma. Se aconteceu, respira, né? Pena, vamos rezar, vamos tentar amadurecer, né? Vamos ir adiante, louvar a Deus por tudo isso. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. E, né, que nossos anjos nos ajudem. Os anjos que Deus nos enviou para ajudar nos ajudem. Assim como nossos santos amigos, os padroeiros, né, intercedem por nós junto de Deus. Confiar neles. E, por fim, queria convidar vocês, então, né, a duas coisas. Primeira coisa, fazer um ato de confiança em Deus. Né? Um ato de confiança na ação de Deus em seu favor, em favor de cada um de nós. Como fazer isso? Muito simples. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas da minha vida, eu confio em Ti. Senhor,
Senhor, eu tenho vontade de desistir, mas eu confio em Ti. Jesus, eu até pensei em outros lugares, eu até pensei em buscar outras saídas, mas eu quero repetir com São Pedro. Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos, Maria, Mãe Imaculada, que tantas vezes tivesse que combater nesse mundo, essa batalha espiritual tão forte, e venceste todas as batalhas ao lado do Teu Filho Jesus. Ensinai-nos a nunca tirar os olhos dele em todos os momentos. E naqueles momentos que nós tirarmos, que nós cairmos, traz-nos de volta, Mãe Santíssima, porque Tu podes e por Teus méritos junto ao coração do Teu Filho. Não deixe que nossas almas pereçam e se percam longe do Senhor. Anjos da guarda, confiamos em Ti porque foi o próprio Deus que nos colocou em Tuas mãos. Perdoa-me quando eu não Te dei a atenção devida. Perdoa-me como eu agi ou quando eu agi como se não estivesses aí. Obrigado porque estás aqui. Obrigado por todas as graças concedidas. Fazer-me o melhor e maior discípulo de Jesus Cristo. É isso. A segunda coisa, você repita isso a cada dia. Esse ato de confiança. Jesus, eu confio em Ti. Maria, ajudai-me a confiar em Jesus. Anjos da guarda, levai-me adiante. Se vocês puderem, eu recomendo muito, muito, muito vivamente que vão quanto antes possível fazer sua confissão. Ah, fiz há pouco tempo. Ótimo. Então, sigam aí esse ato de confiança. Caso já faça um bom tempo, vocês não vão até o sacramento da confissão, façam isso com o maior ato de confiança em Deus que vocês poderiam fazer. Vão lá naquele vídeo da gente, ao final, tem todo um exame de consciência, também vocês podem procurar, bota aí no Google, exame de consciência católico, e aí deve aparecer listas boas que vão lhe ajudar a fazer um exame bom de consciência para saber como está a sua vida em face daquilo que Deus quer de cada um de nós, e vão para a confissão. Vão fazer essa faxina. Quem tem casa sabe. A gente tem que fazer faxina de tempo em tempo, senão vira bagunça e sujeira para todo lado. Pode deixar parado tudo, não vai nem tirar as coisas do lugar, mas tem sujeira em todo lugar. E aí daqui a pouco chega um convidado, chega isso ou aquilo, e aí a casa vira de cabeça para baixo. E quem tem filho, então, nem se conta. Aí já sabe como é cada dia, se a gente não cuidar. Se assim é na nossa casa, quanto mais é na nossa alma, que vive essa constante batalha espiritual. Batalha que muitas vezes a gente não pode ver com os olhos, mas que faz sentido na nossa vida no dia a dia. Faça a sua faxina de casa, faça a sua faxina da alma, confie em Deus nosso Senhor e nos vemos no próximo vídeo. Porque é Cristo que passa, convidando cada um de vocês para viverem mais juntos a Ele e a ela. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.